Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com vocês, que o coração de vocês hoje seja transbordado pelo amor de Jesus. Amém? Que Deus então possa estar abençoando o dia de vocês, que hoje possamos então conversar um pouquinho, né? Um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, é sobre oração. E esse tema é muito rico, porque é um tema que trata muito do relacionamento que a gente tem com Deus, né? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele é construído justamente pela oração. É a oração que é o elo, né, que faz com que a gente consiga fazer esse elo de relacionamento. A oração é algo que a gente constrói, né, durante a caminhada, que a gente vai perseverar ali no caminho de Jesus, né? E a oração é o caminho que a gente faz para manter esse relacionamento, né? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Bom, vamos lá. O que significa oração? Né? A oração nada mais é do que uma conversa, né? Assim como você utiliza o WhatsApp para conversar com seus amigos, né? Ou as redes sociais, Facebook ou Instagram, isso é uma conversa que você tem com as pessoas que você conhece, né? Então, a oração, na verdade, é uma conversa que a gente tem com o Criador, né? Com aquele que nos criou. E essa conversa, muitas vezes a gente fala o que a gente está sentindo, a gente fala o que a gente gostaria que acontecesse, a gente pede pelas pessoas que, na verdade, assim, estão necessitando, né, de ajuda, a gente pede por, às vezes, por um momento que a gente vai passar, que às vezes é uma prova, ou é um momento que a gente se sente, assim, um pouco inseguro, e a gente pede a Deus, então, para que Ele nos dê segurança. Então, na verdade, a oração é esse caminho que a gente faz, né, dessa conversa que a gente tem com Deus. E é muito interessante porque assim, a oração a gente pede, a gente também agradece, né? A gente agradece porque às vezes a gente tem uma bênção que foi recebida, ou mesmo a cada manhã é necessário que a gente agradeça pelo dia, né? Muitas pessoas não têm a oportunidade de amanhecer o dia. Então, assim, se a gente amanheceu, é uma dádiva, né? É muito bom agradecer. E também é muito bom a gente agradecer pelo sol, pela chuva, porque tudo isso são coisas muito importantes para a natureza, né? Para o nosso bem-estar, né? Às vezes a gente precisa tanto de uma chuva, porque a chuva ela faz com que a terra fique mais molhada, né, o ar fica mais úmido e a gente consiga então ficar um tempo mais fresco também, né? Ao mesmo tempo também que o sol é tão necessário, né? O sol é necessário para que a gente tenha, além de um dia mais feliz, né? Porque o dia com o sol é tão bonito, a gente também tem a luz do sol, ela é muito necessária, né? Para as plantas, de um modo geral. E aí o que acaba acontecendo? Então a gente precisa ser grato, né? Agradecer em todos os tempos. A gratidão é algo que Deus se alegra muito, né? Quando nós temos a gratidão no nosso coração, Deus, ele fica muito feliz, né? Porque a gente reconhece aquilo que ele tem feito em nossas vidas. E ao mesmo tempo, né, que a gente precisa também ser grato, a gente também precisa manter um elo de relacionamento com Deus, no momento para que Deus saiba aquilo que a gente quer. Apesar de que, quando diz, né, que antes da gente pedir, Deus já sonda os nossos corações, Ele já conhece os nossos corações. Então, assim, mas Ele gosta de saber se realmente a gente acredita que Ele pode resolver os nossos problemas. Né? Então, o que acaba acontecendo? Deus gosta de saber se a gente quer ter esse relacionamento com Ele. É igual, por exemplo, você pode conhecer um amigo, mas de repente você não tem um relacionamento com aquela pessoa. Você conhece, sabe, vê de vez em quando, mas você não mantém um relacionamento. Como é que a gente faz para estreitar os relacionamentos? A gente conversa mais com aquela pessoa, né? A gente busca saber como é que a pessoa tá, a gente liga, a gente passa uma mensagem, a gente passa um oi, a gente procura saber nas redes sociais, enfim. Então isso é manter um relacionamento. E nesse sentido, quando a gente procura mais essa pessoa, a gente se aproxima mais dessa pessoa, consequentemente a gente se torna mais amigo daquela pessoa, né? E da
mesma forma, conforme aquela pessoa também for recebendo as nossas mensagens, ela também retribui. E nesse sentido, a gente acaba se aproximando mais daquela pessoa, se tornando um grande amigo. É assim a oração, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai se tornando amigo dele, né? E nesse sentido, o que seria essa amizade? Essa amizade é saber quando Deus está falando com a gente, né? A gente vai aprendendo a conhecer e saber quando Deus nos dá a resposta. É muito interessante porque numa oração, às vezes a gente está pedindo, né? A gente está precisando muito de uma resposta e de repente quando a gente termina a oração, a gente abre a Bíblia e tem lá na Bíblia a resposta que a gente precisava, né? E isso aí é quando Deus responde as nossas perguntas. Às vezes a gente pediu e de repente, em um determinado momento a gente escuta como se fosse um sussurro nos nossos ouvidos, né? A voz de Deus falando, acalma, ou eu vou te ajudar, ou eu vou fazer. E aí a gente escuta aquilo de repente, né? Então isso é a forma que Deus usa para nos dar as respostas daquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas é importante que a gente tenha momentos de dedicação de oração. A gente não pode só simplesmente agir sem ter esses momentos, né? É importante que a gente tenha esses momentos de dedicação a esse tempo. É um tempo reservado, né? Um tempo tranquilo, um tempo que às vezes também você às vezes está fazendo alguma coisa, né? Alguma atividade, você está orando. Eu gosto muito de orar o tempo todo, né? Então, que tempo que eu uso? Às vezes eu estou fazendo uma caminhada, né? E eu vou orando, mas às vezes eu também preciso de fazer uma oração no meu quarto, né? Lá sozinha. E aí eu converso com Deus, às vezes eu choro, às vezes eu rio, dependendo do meu estado naquele momento, né? Dependendo das minhas angústias, né? Das minhas aflições. E eu percebo que Deus me responde. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse relacionamento para a gente poder ouvir a voz de Deus. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus e a gente age a todo instante pelo meio da oração, antes de qualquer situação, né, você venha fazer, você procura sempre fazer uma oração, você percebe que a sua vida ela fica mais branda, né? Por exemplo, se você vai fazer uma prova e antes de você entrar na sala de aula para fazer aquela prova, você entrega aquela prova na mão do Senhor e você fala: Deus, seja feita a tua vontade. Se você se preparou, Deus vai te inspirar, né? Agora é claro, se você não estudou nada, né, Deus também não vai te dar o negócio de mão beijada, porque Ele sabe que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Nós precisamos fazer o nosso sacrifício. E aí é claro que Deus vai fazer com que a gente fique calmo, fique tranquilo, e Ele vai fazer com que a gente consiga lembrar daquilo tudo que foi estudado, né? Então, assim, é importante que na hora que a gente vai fazer alguma situação, por exemplo, você vai sair, antes de sair, entrega a sua saída na mão de Deus. Senhor, me proteja na ida e na volta, né, para que eu possa ir e voltar para minha casa tranquilo, né, de modo que nada, nenhum mal venha atrapalhar a atividade que eu venha fazer. Então, assim, eu costumo dizer que é muito importante a gente entregar tudo que a gente venha fazer na mão do Senhor, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está tendo um momento assim de saber que é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. E isso é oração, né? A todo instante orai sem cessar. A palavra diz isso, né? Orai sem cessar. E orai sem cessar não significa que você vai ficar fazendo a mesma ladainha, a mesma situação, aquela coisa repetida. Não. Orar sem cessar é você estar o tempo todo em espírito de oração, que a sua vida ela seja sempre pautada na mão do Senhor, de modo que você viva em espírito de oração. Então, tudo que você vier a fazer, você coloca na mão do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, vou fazer as minhas atividades, as minhas coisas, e seja feita a tua vontade. Então, assim, é sempre importante a gente fazer isso, né? E o texto fala que a gente, na verdade, a gente escuta a voz de Deus quando Deus quer falar com a gente, né? É uma via de mão dupla, né? A gente fala e a gente escuta Deus também, né? Então é super importante que a gente aprenda a ouvir, né? Então, quanto mais tempo a gente dedicar a isso, mais melhor fica o nosso ouvido ao ouvir a voz de Deus, né? A gente se prepara mais, né? Então é muito importante isso. Aí agora uma pergunta que é muito importante, né? Que a gente precisa fazer. Quanto tempo você está dedicando a sua vida em oração?
né? Não existe uma regra, não existe um tempo determinado. A gente é que faz esse tempo. Então pode ser pela manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser à noite, pode ser durante o dia, o momento que você achar necessário, né? O momento que você escolhe o que você vai querer, o momento que você vai dedicar a Deus, né? Então é você que escolhe esse tempo. Mas é importante que quando você abrir os olhos, falar, Senhor, muito obrigada por esse dia. E daí, assim, depois você pode voltar e ter um momento reservado, né, onde você lê a Bíblia, você lê a palavra, você conversa com Deus, você que escolhe. Não existe um momento determinado, não, tá? Mas é importante que você tenha um tempo todos os dias, né, e você conversar com o Senhor, porque a cada dia que você conversar com Ele, você vai sentir que a sua vida, ela vai ser diferenciada, né? Porque quando a gente dedica esse tempo a Deus, Deus também vai trabalhando na nossa vida, vai melhorando as nossas atitudes, vai melhorando, a gente vai se melhorando, né? E a gente vai tendo outro tipo de postura. Então é importante que vocês tenham esse tempo de dedicação à vida do Senhor, à vida com Deus, né? Então, assim, não deixem de fazer suas orações diárias, amém? O texto que nós vamos ler hoje, ele se encontra em Hebreus 4:12. E ele fala o seguinte: é um texto que vai falar justamente sobre a questão da importância da oração, né? Vai falar sobre a palavra, né? Que a palavra de Deus é viva. E o texto diz assim, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então diz assim, né, que a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração de tal forma, né, que ela vai lá fundo, né, na divisão entre alma e espírito, né, é o que o texto está falando. Então, assim, é algo que para a gente é muito precioso, né? E a gente precisa, então, aprender a consultar a palavra, né? Porque a gente tem todos os ensinamentos na palavra de Deus. Então, é super importante que a gente tenha o hábito de oração e de leitura da palavra. Amém? Meus queridos, eu queria dizer para vocês assim que vocês tenham uma ótima semana, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que esse texto possa ficar na cabeça de vocês de modo que vocês venham a ter um melhor relacionamento com Deus, né? Que busquem a oração, né, na vida de vocês sempre, guardem, né, essa atitude para sempre na vida de vocês, porque quem ora está sempre mais preparado para enfrentar as batalhas, né? Que Deus possa abençoar vocês no domingo de hoje, sempre, a semana toda, que vocês possam então ler os versículos da semana, busquem fazer suas orações diárias, né? E elevem sempre a vida de vocês na mão do Senhor. Amém?